Ana era uma jovem talentosa, com um brilho nos olhos que o tempo e a dor, por vezes, insistiam em apagar. Sua paixão pela arte e pela vida era contagiante, mas sob a superfície vibrante jazia uma ferida profunda, um eco persistente de uma tragédia familiar que a assombrava. O passado, para Ana, não era um mero conjunto de memórias. Era um peso, uma âncora que a puxava para as profundezas da culpa. Um fardo que ela carregava desde uma tarde cinzenta que mudara tudo. A imagem dela, deitada no chão frio da cozinha, o rosto pálido e sem vida, era uma tortura constante. Sofia, sua irmã mais nova, tão cheia de risos e sonhos, havia partido em um acidente que Ana acreditava ter causado. Um instante de desatenção, um brinquedo fora do lugar, uma queda fatal. A culpa corroía sua alma, um veneno lento que transformava cada alegria em uma pontada de remorso. Naquele cenário de luto e vulnerabilidade, surgiu Marco, antigo amigo da família, um empresário com um sorriso fácil e olhos calculistas. Ele sempre soubera como se aproveitar das situações. Marco não era um vilão de contos de fadas. Era o tipo de antagonista que se esconde à vista de todos, manipulador e inescrupuloso, com um faro aguçado para a fragilidade alheia. Agora, com a família de Ana despedaçada e endividada, ele via a oportunidade perfeita. A antiga casa da família, um refúgio de memórias preciosas, com o cheiro de bolo de fubá da avó e as risadas infantis de Sofia ecoando em cada canto, tornou-se o novo alvo de Marco. Ele ofereceu um preço irrisório, quase uma esmola, sabendo que a família de Ana estava em uma situação desesperadora. A princípio, Ana recusou veementemente. Aquela casa era o último vestígio tangível de sua irmã, o santuário de suas lembranças. Vender seria como entregar Sofia novamente à escuridão. Mas a pressão financeira, implacável e sufocante, somada à mágoa que ainda sentia pela constante lembrança de sua falha no acidente, a fez considerar a oferta. A ideia de se livrar daquele lugar, que era ao mesmo tempo um lar e um túmulo para suas memórias, começou a parecer uma fuga. Nesse turbilhão de emoções, Ana encontrou um aliado improvável, o Dr. Elias. Um psicólogo com uma voz calma e um olhar penetrante. Ele havia sido recomendado por uma tia. O Dr. Elias, com sua paciência infinita, tentava desvendar os nós da culpa e do luto que aprisionavam Ana, guiando-a por um caminho de autodescoberta e perdão. Ele a ajudava a ver que a vida, apesar de todas as suas dores, ainda merecia ser vivida. Foi durante uma dessas sessões que uma verdade perturbadora começou a emergir. Em meio às suas divagações sobre o passado, Ana mencionou um projeto de construção antigo, no qual Marco estivera envolvido. Uma pequena falha estrutural, uma negligência na fiscalização de materiais. O Dr. Elias, com sua perspicácia, conectou os pontos. O acidente de Sofia não fora apenas uma fatalidade. Houve um papel indireto de Marco, através de sua negligência em um projeto anterior que resultara em materiais de construção de baixa qualidade, na reforma de uma área de lazer infantil, justamente onde o acidente ocorreu. O conflito central se estabeleceu com uma fúria silenciosa no coração de Ana. Não era mais apenas sobre culpa e luto, era sobre justiça. A luta para proteger o legado de sua família, para honrar a memória de Sofia e para buscar a verdade por trás da tragédia, enquanto lidava com sua própria dor avassaladora, tornou-se o seu novo propósito. A oferta de Marco pela casa, antes uma tentação para a fuga, agora soava como um insulto, um lembrete da sua crueldade. Um dia, enquanto arrumava as coisas de Sofia no sótão, um baú empoeirado revelou um tesouro inesperado. O diário antigo de sua irmã. Com as mãos trêmulas, Ana o abriu.
As páginas amareladas, preenchidas com a caligrafia infantil de Sofia, revelavam não apenas sonhos e segredos de menina, mas algo mais. Uma anotação quase ilegível sobre um homem mau e um segredo na parede. Era um detalhe, uma frase solta, mas que acendeu uma centelha de esperança e terror no coração de Ana. Um segredo que podia mudar tudo sobre o acidente. Ana, impulsionada pela revelação no diário de Sofia, sentiu uma força renascer em seu interior. A dor e a culpa não desapareceram, mas foram transformadas em uma determinação férrea. Aquela anotação sobre o homem mau e o segredo na parede era a ponta de um novelo que ela estava disposta a desenrolar, custasse o que custasse. A busca pela verdade tornou-se sua nova obsessão. E Marco, o empresário inescrupuloso, seu alvo principal. Ela precisava entender a extensão de sua responsabilidade na tragédia que desmantelou sua família. Seu caminho cruzou com o de Lucas, um jornalista investigativo com uma reputação de desenterrar escândalos corporativos. Lucas, ao ouvir a história de Ana e ver a seriedade em seus olhos, sentiu que havia ali algo muito maior do que um simples caso de negligência. A intuição aguçada de um bom repórter e o senso de justiça o impeliram a se juntar à causa de Ana. Ele ofereceu não apenas sua experiência, mas também uma rede de contatos que seria crucial na empreitada. Juntos, Ana e Lucas mergulharam no passado de Marco. Cada documento, cada entrevista com ex-funcionários desiludidos, cada artigo de jornal sobre os projetos anteriores de Marco revelava um padrão perturbador de corrupção e acobertamento. Descobriram que a negligência no projeto da área de lazer infantil não era um incidente isolado, mas sim parte de um modus operandi. Havia evidências de suborno para a aprovação de materiais de construção de baixa qualidade, desvio de fundos e até mesmo a manipulação de relatórios de segurança em outras obras. A figura de Marco emergia como um predador corporativo, cujas ações irresponsáveis haviam custado vidas e desgraçado famílias. Marco, com sua rede de informantes e seu faro para problemas, logo percebeu a movimentação de Ana. A princípio, ele tentou ignorar, subestimando a força da jovem. Mas, à medida que as perguntas de Lucas se tornavam mais incisivas e as evidências começavam a se acumular, Marco sentiu o cerco se fechar. Ele não hesitou em usar táticas de intimidação. Mensagens anônimas com ameaças veladas começaram a chegar para Ana. Boatos maldosos sobre sua sanidade mental e sua reputação profissional foram espalhados, visando desacreditá-la. A pressão sobre sua família, já fragilizada, aumentou, com ameaças de despejo e processos judiciais infundados. O medo era uma arma afiada nas mãos de Marco. Nesse período de intensa pressão, a relação de Ana com o Dr. Elias se aprofundou. Ele não era mais apenas um psicólogo. Tornou-se um porto seguro, um guia em meio à tempestade. O doutor Elias a ajudava a processar a raiva crescente e o desejo de vingança que se instalava em seu coração. A vingança pode ser um veneno, Ana, ele disse uma vez, mas a justiça, essa sim, pode curar. Ele a instigava a manter o foco na verdade, a não se deixar consumir pelo ódio que poderia cegá-la para o caminho certo. Ana enfrentava dilemas morais angustiantes. Até onde ela estava disposta a ir para expor Marco? A vingança valia o preço de comprometer sua própria integridade? Em alguns momentos, a pressão parecia insuportável. Uma onda de desespero a invadia, e ela quase desistiu, sobrecarregada pelo medo das ameaças de Marco e pela imensidão da tarefa. A ideia de vender a casa e simplesmente fugir daquele pesadelo voltava a rondar seus pensamentos. Foi então que um novo segredo do diário de Sofia veio à tona. Em uma página quase rasgada, havia um desenho infantil de uma figura borrada e algumas palavras soltas. O homem que viu e o medo do Marco.
Com a ajuda do Dr. Elias, que interpretou as palavras com sua experiência em psicologia infantil, e a sagacidade de Lucas, eles deduziram que Sofia havia testemunhado algo crucial e que a anotação se referia a uma testemunha-chave, alguém que Marco havia tentado silenciar. Após semanas de investigação minuciosa, Lucas, com sua persistência incansável, localizou a testemunha. Era um ex-operário da construção civil, um homem chamado Jorge, que havia trabalhado em vários projetos de Marco e que, por medo, havia desaparecido há anos. Jorge estava vivendo escondido, traumatizado pelas ameaças de Marco. Ele estava disposto a falar, a revelar tudo o que sabia, mas apenas em troca de proteção para ele e sua família. A verdade estava prestes a ser desenterrada, mas o caminho até ela seria perigoso e incerto. Com a testemunha-chave em mãos, Ana, Lucas e Jorge, o ex-operário, traçaram um plano meticuloso. O objetivo era expor Marco publicamente, utilizando as provas coletadas e o testemunho irrefutável de Jorge. A tensão era palpável, pois sabiam que Marco não se entregaria sem lutar. A cada passo, sentiam o peso da responsabilidade e o perigo iminente que os rondava. Marco, ciente de que o cerco estava se fechando, intensificou suas ações. Ele não mediria esforços para proteger seu império de mentiras. Uma armadilha foi montada, visando eliminar Ana e Lucas antes que pudessem levar a público as provas. Na noite marcada para o encontro com um importante promotor, o carro de Ana e Lucas foi interceptado em uma rua escura e isolada. Homens encapuzados emergiram das sombras, armados, com a intenção clara de silenciá-los. O coração de Ana batia descompassado, o medo gelando suas veias, mas a imagem de Sofia e a promessa de justiça a impulsionaram. Com a perícia de Lucas ao volante e a sorte de um desvio inesperado, eles escaparam por um triz, deixando para trás a emboscada de Marco, mas não antes de verem a fúria nos olhos de seus agressores. No dia seguinte, em um confronto tenso e carregado de emoção, Ana e Marco se encontraram. Ela o acusou diretamente, com uma voz firme que escondia a dor de anos. Você sabia, Marco, você sabia dos riscos, da negligência. Minha irmã morreu por sua ganância, bradou Ana, os olhos marejados, mas cheios de uma determinação inabalável. Marco tentou justificar suas ações, minimizando a culpa, culpando o sistema, o acaso, qualquer um, menos a si mesmo. Sua voz, antes tão imponente, agora soava vazia, desprovida de qualquer remorso genuíno. Ele tentou intimidá-la novamente, mas Ana não era mais a jovem assombrada pelo passado. Ela era uma mulher forjada pela dor e pela busca da verdade. Foi então que Jorge entrou em cena. Sua voz, outrora embargada pelo medo, agora ecoava com a força da verdade. Ele revelou detalhes cruciais, nomes, datas, documentos forjados, subornos e a forma como Marco havia silenciado outros como ele. O testemunho de Jorge era irrefutável, uma teia de corrupção e negligência que se estendia muito além do acidente de Sofia. A expressão de Marco se desfez, seu semblante antes arrogante, agora marcado por um pânico crescente. A exposição pública de Marco foi implacável. Com a ajuda de Lucas e sua rede de contatos na mídia, a verdade foi revelada em detalhes chocantes. Manchetes estampavam sua queda, noticiários investigativos desvendavam seus crimes. Sua carreira desmoronou e a vida que ele construiu sobre mentiras e exploração foi exposta à luz do dia. As repercussões legais foram imediatas e Marco enfrentou a justiça não apenas pelos seus atos passados, mas por todas as vidas que ele havia impactado negativamente. Ana finalmente encontrou a redenção. O fardo da culpa que carregava por anos se dissolveu. Ela perdoou a si mesma, entendendo que a tragédia de Sofia não foi sua responsabilidade. A dor da perda ainda existia, mas agora estava misturada com a paz de ter honrado a memória de sua irmã.
O legado de Sofia foi honrado de uma forma inesperada. A antiga casa da família, que Marco tanto cobiçava, foi transformada em um centro de apoio para famílias que perderam entes queridos devido à negligência em projetos de construção. Um lugar de esperança, onde a memória de Sofia inspirava a luta por justiça e segurança. Ana, mais forte e resiliente, vislumbrava um futuro de propósito. Ela continuou seu trabalho, usando sua experiência para ajudar outros, transformando sua dor em um motor para o bem. O sorriso em seu rosto, antes tão raro, agora irradiava uma serenidade profunda. A jornada havia sido árdua, mas Ana emergiu dela não apenas como uma sobrevivente, mas como uma arquiteta de um futuro mais justo e esperançoso,